Olá, meu amigo e amiga. Hoje nós temos informações muito importantes, positivas e interessantes aqui no nosso Portal do José, além de alguns esclarecimentos que são também muito importantes, sobretudo para aquelas pessoas que sempre manifestaram uma certa descrença em relação a iniciativas, ao funcionamento das instituições aqui no nosso país. Se a gente dependesse de pessoas que são para baixo, são derrotistas, não acreditam em absolutamente nada, nós não teríamos conseguido ajudar com que filas andassem aqui no nosso país e essa gente criminosa estivesse agora com um pezinho na cadeia. Faltam só algumas burocracias, mas daqui a pouco a gente vai ver as movimentações todas. E hoje, pela manhã, eu fiz uma representação junto à Procuradoria-Geral da República contra esse criminoso traidor da pátria, o senhor Eduardo Bolsonaro, e seu cúmplice aqui no Brasil, o senhor Silas Malafaia. Muitas pessoas, né, que entram aqui no nosso portal falam: você já está ficando meio manjado lá na Procuradoria-Geral da República e na Polícia Federal. Será que as pessoas dão algum tipo de crédito ao que você faz? Gente, olha só, hoje nós somos mais de 1 milhão e quase 1.100.000 pessoas aqui no nosso portal. Quando uma petição chega até a Procuradoria-Geral da República, já há um conhecimento que existe alguém que tem o espaço que eu tenho aqui com vocês e que representa também, representando uma série de pessoas, um conjunto muito grande de pessoas que querem cobrar das instituições o exercício das suas cidadanias e a responsabilização de criminosos. Portanto, gente, não dá para a gente menosprezar quando a gente faz algum tipo de iniciativa como essa. E eu acho que nós estamos aqui, todos nós juntos, é por isso que é importante o canal crescer, você compartilhar os nossos vídeos, você prestigiar, você votar aqui no nosso portal Paribest, porque isso vai dando mais visibilidade. Quando eles olham, eles veem que tem alguém que é do mundo do direito, do mundo do jornalismo, e tem, junto com ele, quase 1.100.000 pessoas, além de outras tantas que se conectam com a gente, né? Então, fiz a representação hoje contra o Dudu Bananinha, esse traidor da pátria com T maiúsculo, que ganhou o número de 2025 0067 083. A manifestação foi cadastrada. Vamos aguardar aqui agora o pronunciamento das instituições. E fiz também peguei essa representação e mandei para a Polícia Federal, porque a Polícia Federal está investigando também a ação dessa Orcrim paralela, né, ao grande Orcrim de Bolsonaro. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês também é que eu recebi o convite para ir lá no Despertar 2025 em São Paulo. Então, sexta e sábado eu estarei lá junto com essa turma toda, a turma gigantesca lá que o CL está organizando. Vou pegar contato com essa gente toda, vou fazer lives com essas pessoas todas e estarei lá. Eu não vou fazer palestra, mas enfim, tô lá com essa gente toda. E se você tiver chance em São Paulo, 19 e 20 de setembro, lá no Vibra. Eu vou colocar o link aqui no primeiro comentário aqui do nosso portal, além dos comentários todos. Eu acho que vai ser um evento muito legal lá. Vou pegar telefone de todo mundo, vou abraçar todo mundo, tirar foto com todo mundo e vamos tocar o barquinho, né? Bom, entrando aqui na representação, eu mandei lá para a Procuradoria-Geral da República trechos dessa entrevista aqui que o Dudu Bananinha, traidor, concedeu. 2 trechinhos aqui, vamos pegar esse primeiro aqui. Em usar o poderio militar, há uma possibilidade de invasão norte-americana ao Brasil? Acho que nesse momento não, né, Capelli? Mas se for o regime brasileiro for consolidado e tiver uma evolução igual a da Venezuela, né, com eleições que não são nada transparentes, né, sem a ampla participação da oposição, regado à censura e prisões políticas, o Brasil pode perfeitamente, no futuro, ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra. Gente, vou falar uma coisa, o traidor da pátria naturalizar isso é uma figura, não dá nem para classificar, né? Eu ia chamar de nome feio aqui, mas enfim, vou preservar aqui a nossa sanidade mental hoje, né? Na sequência teve mais essa aqui. O senhor defenderia uma atuação militar no Brasil, dos Estados Unidos no Brasil? Eu acho que vale a pena pela pauta da liberdade. Você aceitaria ser escravo para evitar uma guerra? Eu prefiro a guerra. É como Churchill diz, né? Uma guerra dos Estados Unidos contra o Brasil, gente. Olha só, gente. Então é o seguinte, aí hoje, coincidentemente, tem um editorial aqui do Estado de São Paulo, o Estadão, com essa pergunta: o que falta para caçar Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro? Gente, tem uma questão. Os grandes veículos de comunicação, que têm uma grande penetração nas massas, simplesmente eles estão adotando uma orientação editorial de não mexer com o clã Bolsonaro. Coisa muito esquisita, né?
porque o Jornal Nacional não menciona isso, que é o jornal de maior penetração, e o Sr. William Bonner é editor-chefe, né? Aquela carinha, assim, sobra e tal, mas ele acaba escondendo esses criminosos todos, porque isso aí tinha que cair na discussão pública. Se esse traidor da pátria, ele merece estar onde ele está, ainda como deputado ganhando dinheiro, com o gabinete dele funcionando em Brasília, ajudando a conspirar contra a nossa democracia e não ter nenhum tipo de pressão. Era para ser colocada matérias sobre isso aqui, né? Então, mas alguns veículos estão começando a chamar atenção. Diz aqui o editorial do Estadão, vou pegar só uns trechinhos para vocês. Se tolerar a apologia de uma ação militar dos Estados Unidos contra o Brasil, feita pelo filho de Bolsonaro, a Câmara dará uma banana para o país e se assumirá como valha-couto de canalhas. Concordo com eles. A cada dia em que preserva o mandato de Eduardo Bolsonaro, um impatriota que se omisia nas prerrogativas de deputado licenciado, a Câmara falha miseravelmente em cumprir sua missão de honrar a representação popular, essência da democracia representativa, sob risco de ser tida como cúmplice das ações de lesa-pátria perpetradas por esse traidor do Brasil. A casa precisa, de uma vez por todas, livrar-se de um estorvo que atrapalha dia e noite para desmoralizá-la. Gente, que pancada, né? Mas pancada justa, né? Como é que você trata um traidor? Por mais óbvia que seja, a pergunta se impõe. Afinal, o que falta para a cassação de Eduardo Bolsonaro? Sua mais recente infâmia, que de certo não será a última, foi endossar uma ameaça feita poucos dias atrás pela porta-voz da Casa Branca, Caroline Levitt, de que os Estados Unidos, pasme o leitor, poderiam enviar caças F-35 e navios de guerra ao Brasil em represália à condenação de seu pai, Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes. Ora, se a apologia de uma intervenção militar estrangeira contra o país não se enquadra como quebra de decoro parlamentar, o vale-tudo está autorizado e a transformação da Câmara em um valha-couto de canalhas é mera questão de tempo. E aí vai. E aí no final eles colocam aqui. A sociedade não pode assistir passivamente a seus representantes conspirarem contra o próprio país. Se a Câmara não agir agora, a história cobrará, como já cobrou, no passado, o preço dessa inaceitável omissão. Bem, o editorial até fala da Carla Zambelli, etc, etc, né? Mas tem que ter pressão popular, e a pressão popular só acontece se tiver informação para a sociedade. Eu sempre digo aqui para vocês o pensamento atribuído ao filósofo Hegel. A informação gera a ação. A desinformação gera a conformação, ou gera a alienação. Bom, alienações à parte, a extrema-direita está descontrolada. Essas criaturas estão descontroladas. Elas estão descontroladas. Esses canais aqui da extrema-direita estão sem saber o que fazer. Então ficam a senhora Michele Bolsonaro falando das injustiças. Assim, é só das injustiças sob a perspectiva deles, né? Fez aqui um vídeo aqui lendo um teleprompter, né? Depois de ter simulado aquele choro patético, né? Que não convenceu ninguém, como uma atriz de quinta categoria lá na última manifestação que os golpistas fizeram, agora está com esse discurso aí. Mas não vai colar, não. Bolsonaro, olha só, gente, como é que os meteoros não param de cair, como eu sempre disse para vocês. Bolsonaro será julgado por racismo pelo TRF4 nesta terça-feira. 5 dias após a condenação por trama golpista no STF, ex-presidente enfrentará novo julgamento no Tribunal de Porto Alegre. O TRF vai julgar uma ação que pede 10 milhões de reais de indenização por danos morais coletivos por conta das patifarias racistas que esse criminoso condenado fez durante o mandato dele. Vamos aguardar qual será o entendimento, né? No bolso, ele certamente será atingido. Resta saber o tamanho, né, que o bolso dele vai ser atingido. Os advogados dele já pegaram os honorários, então agora estão mais preservados, né? Agora já estão com a grana garantida, mas haja Pix, viu, para suportar tantas condenações que o inelegível ainda tomará. E aí eu fiz a carta, peguei a representação que eu tinha falado com vocês, mandei também para a Polícia Federal, que está com inquérito lá em curso, em relação ao crime número 2 de Bolsonaro. À direita tem pessoas, ou na direita tem pessoas, que romperam com o bolsonarismo quando perceberam a podridão total. Então preservaram a sua reputação, e tem muitas pessoas que, enfim, são pessoas ali que
a gente tem que destacar que tem uma posição hoje de muito confronto, ajudando a esclarecer os meandros dessa Orcrim. Uma dessas pessoas é o Weintraub, né? Vou colocar um trecho aqui do vídeo que ele gravou sobre o que anda acontecendo com o bolsonarismo. Vamos lá. É invencível. Muito bem. E quando vem de alma? Aí, meu, já era, cara. Já foi, perdeu. Ô, Abraão, mas como é que resolve? Cara, não sei, meu. Eu não sou que nem o Bolsonaro que finge ser Jesus Cristo. Tá? Vamos ver o próximo vídeo? É o seguinte, no vídeo dele, acabou não pegando aqui, mas fica para uma próxima, ele fala da corrosão e do desespero do bolsonarismo, né? Agora a edição que entrou errado aqui, mas vamos seguir em frente aqui, vou entrar outra hora aqui no nosso portal. Nicolas incentiva a demissão de extremistas de esquerda. O movimento começou, olha só, eu falei aqui para vocês, tem empresário que está vasculhando rede social de funcionário para demitir funcionário. Isso é o troço mais burro para se fazer aqui no Brasil. Porque depois, além de pagar as indenizações, tem que pagar as indenizações cheias. Se houver uma reclamação trabalhista, o cidadão que demitir alguém por conta desse assédio moral, de bisbilhotar a vida pessoal do seu funcionário, poderá ser condenado a pagamentos de danos morais que podem ser muito superiores às indenizações trabalhistas. Então vocês vão acreditar em Nicolas Ferreira, que é um deputado vagabundo, estimulando as pessoas a entrarem para esse tipo de confronto, depois o senhor Nicolas não vai ser solidário com nenhum pagamento de reclamação trabalhista, né? Então, como esses criminosos fazem, eles jogam as pessoas na fogueira e depois se fazem de santinhos. Então, quem quiser acreditar nessa criatura, vai. Essa Rádio Hora e Veja publicou um vídeo desse outro criminoso aqui, do empresário, dizendo que tem que perseguir as pessoas, enfim, vai seguindo o conselho dessa gente para vocês verem o que vai acontecer. Desespero continua. Gente, uma das figuras mais corrosivas que tem na extrema-direita é o senhor Gustavo Gaia. É um mentiroso, é um falsário, é um estelionatário, é um lisionista para essa gente da extrema-direita, e eles vão acreditando nas patifarias que ele vai empilhando umas sobre as outras. E aí colocou essa aqui. Em nome da democracia, MPF parte para cima e pede o fim da Jovem Pan. Achando que é absurdo a Jovem Pan está sofrendo algum tipo de restrição. A questão é a seguinte, ele vai comentar alguma coisa que aconteceu hoje, que Donald Trump está processando The New York Times e está querendo 80 bilhões de reais de indenização. Gente, é muita grana, é para fechar o jornal, é para acabar com o jornal, os jornais mais tradicionais do mundo. Mas aí, evidentemente, os canalhas daqui vão ficar calados, né? Estados Unidos afirmam que adotarão sanções contra o Brasil por julgamento de Bolsonaro. Estamos aguardando, só que é o seguinte, eles estão promovendo muitas ações e as ações estão dando efeito contrário, tá? Porque hoje, nessa terça-feira, o dólar aqui no Brasil já caiu mais. Está caindo no mundo inteiro, mas aqui no Brasil deu uma quedinha adicional. O que isso faz aqui com a gente? Isso aqui, ó. Ovos podem ficar mais baratos após queda de exportações aos Estados Unidos. O ovo vai ficar mais barato. Com o dólar baixando, os produtos que nós importamos, eles também têm uma pressão para baixo, a inflação no nosso país diminui, as pessoas vão ter mais compras em supermercado e os efeitos todos que essa extrema-direita fica querendo contra o atual governo, o governo de Lula, vão por água abaixo, porque as coisas vão se desenvolvendo cada vez mais de formas positivas aqui no Brasil. Então, vão sofrer muito, né? E olha só o reflexo internacional. Rejeição da China à soja dos Estados Unidos leva crise aos fazendeiros americanos. Eu vou colocar para vocês no nosso outro vídeo, nosso conto mais tarde. O que é que está acontecendo nos Estados Unidos? Gente, a degradação do tecido social, do que está acontecendo nos Estados Unidos, esse homicídio que virou pauta no mundo inteiro, isso é um sintoma de uma sociedade que está corroída, uma sociedade que está conflagrada, uma sociedade que está anestesiada dentro de uma série de bolsões de ódio. Que é funcional, eu gosto sempre de frisar isso, porque enquanto eles estão se digladiando, eles não percebem que o senhor Elon Musk da vida, o Zuckerberg, os grupos transnacionais que têm sede nos Estados Unidos, estão cada vez acumulando mais dinheiro, enquanto o povo está sofrendo cada vez mais. Então, são formas de distração de uma sociedade e se eles não tiverem conscientização do que está acontecendo, olha, a derrocada daquele país será muito mais rápida do que a vã filosofia poderia imaginar. Eu fico por aqui, mais tarde temos mais assuntos muito interessantes, tá bom, gente? Um grande abraço, tenham um ótimo dia. Tchau!